Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no nosso canal. Sabe que você é muito importante. Cada palavra que é ministrada aqui é para alcançar a vida de você. Então, olha, não esqueça, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, que o Senhor tem muito ainda para falar e fazer na sua vida. Agora, sem mais delongas, vamos para a parte mais importante, que é a da palavra. Hoje iremos meditar em Êxodo 17. Vou começar ali. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo sua parábola segundo o mandamento do Senhor. Acamparam em Refinim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: "Dei-nos algo para beber." Moisés respondeu: "Por que estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor?" Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: "Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e os nossos rebanhos?" Então Moisés clamou ao Senhor: "Que farei com este povo? Daqui a pouco vou me apedrejar." E o Senhor respondeu: "Passa diante do povo e leve com você alguns dos anciões de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de vocês, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá." Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Beriba, por causa de discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: "Está o nosso Senhor no meio de nós?" Está o Senhor no meio de nós. Está o Senhor no meio de nós. Esse texto, o povo já estava no deserto e mais uma vez falta água, porque eles andavam bastante, durante o dia, e a água sempre é bom, para nos hidratar. E mais uma vez falta água. Mas o que mais me chama a atenção é que quando falta algo, o povo já começa a reclamar. O povo já começa a apontar para Moisés: "Você nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui, a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos." E sabe o que é mais interessante? Que foi o mesmo povo que viu o mar se abrir, a provisão que as cordonices e o maná cair do céu. O mesmo povo que viu a águas amargas de Mara virar água doce para eles beberem, era o mesmo povo que estava reclamando que foi tirado do Egito e achando que ia morrer no deserto. Está o Senhor no meio de nós? Atentemos a essa passagem como um povo, de certa forma, naquele momento ingrato. Tantos feitos que foram feitos por eles e em uma das primeiras advertências, primeira coisa ruim, uma das primeiras coisas ruins que eles começam a enfrentar, eles já começam a questionar: "Senhor, você tirou a gente do Egito." Mas Moisés deixa claro: no momento que eles estão reclamando, no momento que eles estão se virando contra Moisés, eles não estão virando contra Moisés, eles estão virando contra o Senhor. Porque quem libertou o povo, como já foi falado anteriormente, não foi Moisés. Moisés foi um canal que o Senhor utilizou, mas quem libertou o povo do Egito foi o Senhor. Então Moisés deixa claro: olha, vocês não estão reclamando comigo, vocês não estão falando comigo, vocês estão reclamando com o Senhor. E sabe o que é mais maravilhoso? É que mesmo o povo reclamando, gente, eles eram escravos no Egito. Eles eram escravos. Escravo não tem vez, apanha, trabalhos árduos, recebendo pouco, e quando recebia, eles eram escravos. Mas uma das primeiras faltas de algo, eles já começam a questionar: "Me tirou do Egito para me fazer morrer no deserto."
preferível. Mais para frente, alguns vão questionar, falando assim, era preferível a gente ter ficado no Egito, porque lá a gente tinha comida, a gente tinha água, mas eles eram escravos. Mas a palavra não pode ser apenas para o povo de Israel, tem que também ser para nós. Já falamos aqui que o Senhor é fiel, que Ele é constante, que Ele tudo pode, que Ele faz mais do que pedimos, sonhamos ou desejamos. Mas e aí, quando te faltar algo? Quando a água faltar? Quando a água for amarga? Quando o alimento faltar igual eles faltaram? Você também vai desejar voltar para o Egito? Você vai desejar voltar para onde o Senhor te tirou? Você vai começar a reclamar com aquele que já fez grandes coisas na vida sua? Nós temos digamos assim, um defeito. Tem várias coisas na nossa vida dando certo. Várias. Mas se uma só começa a dar errado, nós esquecemos de todas as outras e focamos na que está dando errado. Recentemente, como eu já falei, estou passando por um processo e a gente tem que viver a palavra. Nada melhor do que eu passar aqui o que eu estou vivendo, o que Cristo está fazendo através da minha vida. E eu estou vendo uma parte que algumas coisas da minha vida não estão fluindo. E eu estou sendo testada por Deus. E eu me peguei esquecendo dos grandes feitos que Ele já fez na minha vida. Se hoje eu estou aqui, respirando, sozinha, sem ter nada para ajudar, é porque o Senhor foi grato de respirar, de me trazer sobre a minha vida o sopro do Espírito, o sopro da vida. Nós esquecemos que os grandes feitos do Senhor foi feito e nós nos atentamos apenas na falta de algo. Quando nós começamos a parar de reclamar por algo que está dando errado e começamos a agradecer pelas coisas que Ele já nos fez, nós esquecemos o fato de não ter aquilo que nós estamos pedindo. Nós esquecemos a frustração de não ter recebido sim do Senhor de algo que nós clamamos, pedimos, ansiamos por Ele, mas Ele disse, olha, agora é não. Agora eu não vou fazer, não é para agora. Mas no momento que você é grato por estar vivo, por ter um trabalho, por ter um teto, por ter uma comida, por ter algo para beber, como eu sou grato por poder ter uma água potável. Aqui está úmida, mas podia estar gelada. Eu tenho uma casa. Todos os dias que eu saio para a academia, eu tenho para onde voltar. Todos os dias que eu vou para a igreja, eu tenho para uma casa voltar. Tem pessoas que não têm nem uma casa. Tem pessoas que não têm a coberta que você pode estar aí agora se cobrindo. Ou o alimento que você pode estar aí agora comendo. Tem pessoas que não têm nem a internet que você tem hoje para poder ver esse vídeo e entender que você precisa começar a ser mais grato pelo que você tem e não ser ingrato pela coisa que você ainda não tem. Se formos nos atentar, o Senhor já tinha feito grandes coisas na vida daquele povo, mas no momento em que falta água, eles já começam a reclamar, a duvidar. Será que o Senhor está no meio de nós? Meu amado, se o Senhor não tivesse com aquele povo, eles não tinham nem saído do Egito. Eles não tinham sobrevivido ao Mar Vermelho. Eles não tinham a coluna de fogo durante a noite. Eles não tinham a coluna que os direcionava durante os dias. Eles não tinham maná. Eles não tinham cordonense. Eles não tinham nada. Se o Senhor não estivesse com eles, certamente eles já tinham perecido. E realmente o Senhor não estava com eles? Ou seria o contrário? Eles que não estavam com o Senhor. Se torne mais grato. A mensagem que hoje eu quero que você entenda é sobre a gratidão do que o Senhor já nos fez.
A gratidão do que o Senhor já está fazendo em nossas vidas e nós não ficarmos ansiando por coisas que ainda não aconteceu, por coisas que não vão acontecer e por coisas que nós já sabemos que é não do Senhor. Mas nós ficamos martirizando tanto por não, Senhor, o Senhor não deu não, mas tantas vezes que o Senhor já te deu sim. Tantas vezes que o Senhor já cumpriu cada palavra que você orou para Ele. Já não basta? Aí a primeira vez que te falta algo, ou que Ele diz não, Senhor, tu me tiraste do Egito para morrer no deserto, tu me tirou de onde eu estava para ficar aqui, não. Vou ir para o Egito. Só que o Egito, digamos assim, espiritualmente falando, é onde não tem salvação. Aonde o rei que opera lá é o inimigo. E tem certos momentos na vida, quando a gente está certas tribulações, dificuldades, nós podemos até olhar para as pessoas que estão no Egito, né, no mundo, e falar assim, nossa, a vida delas são tão melhores do que eu. A vida delas são tão legais, são tão interessantes. Nossa, a minha vida não é tão boa igual a elas, não. Então acho que, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para lá. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, né? Porque essa Bíblia é um pouco grande. Mas assim, recentemente eu em Salmos, né? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Que eu acho que é pertinente, mas se eu não achar ele aqui, agora eu vou falar na minha... Deixa eu ver. Aqui. Achei. Salmo 73. E eu vou ler ele todo. Porque eu sinto de te dizer que você acha que a grama do vizinho é mais verde que a sua, mas você não sabe o que ele passa. Você reclama do que você está passando, mas eu tenho certeza que tem gente que queria ter a sua vida. Salmo 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem dos afligidos com os outros. Por isso as soberbas os cingem como um colar e a violência os envolvem com um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, no coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com a maldade, falam da opressão com arrogância, abre a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte na qual bebe com avidez. E eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi útil conservar o puro coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os opões em lugares escorregadios e os fazeis cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim o Senhor os despertares e desprezarás a imagem deles. Quanto ao meu coração que está cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava
embrutecido e sem entendimento, era como animal adiante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? A quem poderei eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e meu corpo desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Resumindo, o salmista falava que o ímpio prosperava, que aos olhos dele o ímpio estava se dando melhor do que ele, que servia a Deus. Mas até que ele teve uma visão do que será o final do ímpio: tristeza, destruição. Já ele que servia ao Senhor teria um futuro de glória, de alegria. A quem tenho eu no céu, se não for a ti? A quem tenho eu na terra, se não for a ti? Resumindo, Senhor, eu tenho somente o Senhor nos céus, eu também tenho somente o Senhor aqui na terra, até porque quando a minha alma desfalece, eu tenho a quem recorrer. Meu amado, não queira voltar para onde Deus te tirou só porque algumas coisas não estão do jeito que você quer. Não ache que a grama do vizinho é mais verde que a sua, porque você não sabe o final dele. Não queira se comparar com o processo do outro, porque você não sabe o que ele está passando. Aos seus olhos pode ser igual, está maravilhoso. Aos olhos dele, Senhor Jesus, misericórdia, me ajuda, eu preciso de ti. Então, entenda, você precisa ser mais grato pelo que o Senhor fez e faz na sua vida. Ele certamente vai fazer muito mais do que pedimos ou sonhamos ou desejamos. Bem, sei eu os planos que tenho sobre vós. Está escrito na palavra. E eu tenho certeza plenamente que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Mas enquanto não acontecer, acalme o seu coração. Respira. Amado, nós temos que tomar muito cuidado para não nos comparar com outras pessoas. E entendermos que cada um tem o seu processo, mas não deixar de ser grato a Deus por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Aquele povo que o Senhor tinha acabado de libertar do Egito estava reclamando por uma falta de água, sendo que eles tinham como orar ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor Jesus, precisamos de água. Olha a diferença no momento. Reclamei, não tem água do que eu falar, Senhor, estamos sem água. Precisamos de água para beber e sobreviver. Bem amado, é muito importante essa questão da reclamação, porque o que era para durar 40 dias, durou, algumas pessoas falam que era para durar 40 dias, durou 40 anos. A reclamação te afasta daquilo que Deus tem preparado para você. Porque quando você reclama, você abre espaço para questionar se Deus pode ou não fazer, se Deus está ou não trabalhando na sua vida, sendo que a circunstância não reflete quem é Deus. A circunstância da sua vida não pode refletir quem é Deus para você. Se tudo está dando errado, Deus continua sendo bom. Se as coisas estão dando certo, Deus continua sendo bom. Porque a essência dele não está nas coisas que ele faz, mas sim em que ele é. Reconheça quem é o Senhor para você e na sua vida. O salmista termina falando assim, ó: a quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? A quem eu poderia querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Resumindo, ele disse assim:
A quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu na terra além de ti? Deus é a minha herança. Herança é algo que te pertence. É algo de valor. Para mim, eu entendo que o salmista queria dizer que Deus era tudo para ele. Tudo o que ele precisava. E era o mais importante. Independente da situação que estava acontecendo, Cristo era a herança daquele salmista. Então se atente, meu amado. Não vamos nos comparar com os demais. Não vamos nos atentar à situação. Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Deus que criou os céus, criou a terra. O nosso socorro vem de Deus. Faça o contrário. Tá ruim, adore. Tá ruim, adore. Tá ruim, adore. A movimentação da sua adoração faça com que Deus se agrade disso e te envie o escape. Não há nenhuma situação que o Senhor não pode nos enviar o escape. Ele pode tudo. Ele detém o poder tanto no céu como na terra, como debaixo da terra. Então não fique se atentando às situações. Seja mais grato. Deus já nos deu muito. Deus nos deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. A morte que era sua, que era minha. Jesus morreu na cruz do Calvário. Então ele já deu tudo que ele tinha que dar, que foi a vida dele. Se você um dia pensar o que eu posso ser grato, seja grato, porque Jesus morreu por você. Ele morreu a sua morte. E te ligando novamente com Jesus. Já é um motivo suficiente para sermos gratos. E Jesus veio, nos salvou, nos libertou. E quando ele voltou aos céus, ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Amados, se nós pararmos para pensar, nós temos muito mais motivos para agradecer do que reclamar. Então não deixe o inimigo te distrair. Não deixe as dificuldades, o cansaço te desanimar. E os dias que estiver difícil, faça como o salmista. Eleva os seus olhos para o monte de onde vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor. Ele nos fortalece, Ele nos direciona. E Ele é a solução de tudo. A quem tenho eu no céu? Oh, de onde deixei ser decair. Não é sobre a circunstância que você está passando, mas é sobre mim. Não é sobre o que você está vendo, mas é sobre o meu poder. Confie em mim. Assim diz o Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar nele. E deixa que ele faça. Existe uma música que fala: é meu. Fala que o Senhor falando conosco, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. O trabalho de trabalhar é de Deus. O nosso é de descansar. E se você tiver na dúvida de perguntar assim: Senhor, o que eu tenho que fazer? Pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não que o Senhor quer a nossa ajuda, mas nós também temos nosso lugar, nós também temos a nossa, vamos pôr assim, a nossa posição. Às vezes o Senhor fala: pode andar, pode parar, pode andar, pode parar, faça isso. Peça ao Senhor direção e pergunte a Ele o que Ele quer que você faça, mas em momento algum não questione quem Ele é. Agora vamos finalizar a nossa palavra de hoje. Eu acredito que Deus já falou o que Ele tinha que falar, mas não desanime não, meu irmão. Os dias difíceis vêm, as tribulações vêm nos assolar, vêm nos desanimar, mas nós temos que confiar em Cristo. Para mim não está sendo fácil falar isso aqui não, tá? Porque como eu já havia falado anteriormente, chegou um momento que eu comecei a questionar a Deus. Comecei a ver: Senhor, o Senhor está mesmo nesse propósito? O Senhor está mesmo me ajudando, cuidando de mim? Senhor, olha que eu não estou aguentando mais. Eu cheguei a questionar a Deus.
Mas em um momento eu lembrei que Ele já tinha feito tantas coisas para mim, que se eu for parar para ver, eu tinha muito mais do que agradecer do que reclamar. Estamos vivos, respirando, então já tem um motivo suficiente para agradecer a Deus. Sejamos mais gratos pelo aquilo que Ele já fez em nossas vidas. E claro, não busque Ele pelo que Ele pode te dar, mas busque Ele pelo que Ele é. Vamos finalizar com nossa oração? Meu amado Senhor Jesus, confiamos em Ti, depositamos a nossa fé em Ti, a nossa confiança. Senhor, nós entendemos que o Senhor tem o poder tanto no céu como na terra, como debaixo da terra. Nos ajude a ser mais grato pelo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Te agradeço, Pai, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, por eu conseguir ter uma casa aonde deitar às noites, um trabalho, saúde, poder me locomover, poder ver, poder falar. Senhor, eu te sou muito grato, porque se eu parar em um instante para entender e compreender o que o Senhor já fez, eu realmente não tenho motivo de reclamar quando se trata do Senhor. Tu é maior do que qualquer coisa que estamos passando. O Senhor é maior do que qualquer tribulação e adversidade. Nos ajude a entender, Pai, que não é sobre as circunstâncias, mas é sobre o Senhor. E que nós possamos confiar no Senhor mesmo que tudo diz que não. Senhor Jesus, quando nós não confiamos em Ti, colocamos em xeque se realmente acreditamos no que o Senhor pode fazer. Não nos deixe ser incrédulos, Pai. Nos ajude a ter fé e ser gratos por tudo que o Senhor fez. No mais, Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer. Amém. Que Deus te abençoe e saiba, seja grato. Você tem muito mais do que agradecer do que reclamar. E você aí, olha, talvez pode estar pensando assim, ela está falando isso porque ela não entende o que eu estou passando. Ela não entende a diversidade, ela não entende talvez a fome que eu estou passando, a solidão que eu estou passando, a perda que eu passei. E eu vou ser muito sincera com você. Eu realmente não entendo você. Eu posso falar que eu compreendo, mas ninguém vai conseguir nos entender tão afinco, tão perfeitamente igual a Deus. Então, Ele te entende. Ele sabe exatamente o que você está passando. E Ele sabe que Ele é a solução. Olhe para os céus. De lá vem o seu socorro. Se ninguém está te entendendo, vai aquele que te entende. E que está ansioso para que você reconheça isso. O Senhor está de braços abertos. Você apenas precisa dar o primeiro passo. Aceite o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, que eu tenho certeza que tudo vai mudar. Não que tudo vai ser bom sempre, mas diferente do que agora, você vai ter uma companhia para te ajudar exclusivamente nesses dias, tá bom? Que Deus abençoe cada um que chegou até aqui, que o Senhor possa completar essa palavra no coração de cada um de vocês. Beijos e até a próxima palavra. Tchau, tchau.